Olá, como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este é nosso 24º vídeo de uma série de 24, intitulado Porque Ele é o Messias, ou seja, o último vídeo desta série, onde sempre mostro uma profecia sobre a primeira vinda do Messias, que é mostrada ali no Antigo Testamento, e o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você ainda não viu os vídeos anteriores a este, sugiro que assista a todos os outros vídeos clicando aqui na playlist acima. Nesse vídeo, a profecia fala sobre a ressurreição do Messias. Que maravilha, não? Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou outro, eu posso fazer um estudo com maiores detalhes. Peço também que já deixe aí o seu like para ajudar o canal. E se você ainda não se inscreveu, peço que se inscreva. Ative também o sininho de notificações. Isso ajuda muito o canal, fazendo com que o YouTube indique a outras pessoas. E quando você ativa o sininho, todos os vídeos novos que tem aqui, você recebe a notificação. Faça parte você também da família que deseja estar perante o Eterno. Nós temos muitos outros vídeos aqui no canal e você pode buscar, por exemplo, a opção de audiobook Quiz Bíblico, entre vários outros estudos bíblicos. Temos live toda sexta-feira às 19 horas sobre o assunto do livro Mente, Caráter e Personalidade. Muito bom! Sempre vem pastores, psicólogos, professores, enfim, pessoas que nos ajudam a discorrer, a conversar e entender um pouco mais sobre os assuntos deste livro, assuntos que só têm a edificar o nosso crescimento. A profecia de hoje encontra-se em Salmos 16, verso 10, que diz assim: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Embora algumas traduções tragam, por exemplo, não deixarás a minha alma no inferno, o que dá margem para um outro entendimento, nesse vídeo não vamos abordar isso, e sim em um outro vídeo posterior, onde falarei especificamente sobre a palavra inferno e outros temas relacionados a este. Bem, mais uma vez, gostaria de lembrar que muitos dos escritos do assim chamado Antigo Testamento continham profecias de dupla aplicação, ou seja, era uma profecia para a época em que foi escrita e também referentes a uma profecia de um futuro vindouro. E muitas delas eram messiânicas. Embora este verso não era uma profecia imediata ao próprio Davi, visto que ele morreu e aguarda a ressurreição, como o próprio Paulo descreve aí no livro de Atos, capítulo 2, verso 29, diz assim: Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Nos versos que lemos, aponta diretamente ao Messias, ou seja, a Jesus Cristo. Davi, porém, ao escrever este salmo, sendo movido pelo Espírito Santo, tinha também a certeza da ressurreição. Embora teve muitos pecados, assim como todo mundo, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi aprendeu a ter prazer na presença de Deus e por isso cria na ressurreição. Assim como Abraão tinha quando foi oferecer Isaque como sacrifício. Ele acreditava que Deus podia e iria ressuscitá-lo. O cumprimento dessa profecia podemos ler em alguns textos do Novo Testamento e, posteriormente, a confirmação dessa interpretação do próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios.
Em Mateus capítulo 28, versos 6 e 7, podemos ler assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Percebeu que o texto diz que Jesus já tinha dito isso? Em Mateus capítulo 26, verso 32, podemos confirmar que ele já tinha dito isso antes da crucifixão. E o texto diz assim: Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo à Galileia. O próprio Jesus os tinha advertido. Bem, e como você pode ver aqui ao lado, existem muitas outras passagens que mostram a confirmação da ressurreição de Jesus. Eu não vou lê-las todas, obviamente, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Dê um pause no vídeo, pesquise uma passagem por passagem, calmamente, tranquilamente, depois em um outro momento. Lembra do texto principal que lemos, Salmos 16, verso 10, que diz assim: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja agora a explicação, não do Marcelo, mas do próprio Paulo, que dá em Atos capítulo 2, versos 22 ao 27, que diz assim: Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que texto maravilhoso, não? Davi cria em Deus e declara a sua fé em Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmos 42, levou o pensamento 2 dos irmãos de Corinto para a vitória da manhã da ressurreição, quando todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com o seu Senhor. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Infelizmente, mesmo desde aquela época, para muitos, essa crença era uma crença absurda, a crença da ressurreição. Mas se olharmos hoje, ainda assim, há pessoas que não creem na ressurreição de Cristo. E muitas dessas pessoas são líderes de igrejas cristãs no mundo inteiro. Obviamente, muitos até hoje colocam objeções para isso, coisas que a ciência declara ser impossível. Lembrando que o nosso Deus é um Deus do quê? Do impossível, exatamente. Jesus, quando aqui esteve, aqui viveu como homem, ele fez coisas impossíveis aos homens.
Ele fez coisas que desafiaram as leis da natureza, as leis da física. Se dizemos ser cristãos, precisamos buscar entender a Bíblia, buscar conhecer mais a palavra de Deus a cada dia, buscar aumentar o nosso relacionamento com Cristo todos os dias. E a nossa base de fé tem que ser a Bíblia. É pela fé que acreditamos que o que está na Bíblia é verdade. E é por esse relacionamento com Ele que a nossa fé é aumentada a cada dia. Não importa o que a ciência venha nos dizer, que é possível ou impossível, que isso ou aquilo. A nossa fé não é baseada na ciência. A fé do cristão é baseada na palavra de Deus. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 13 e 14. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Percebeu? Se não acreditar que Cristo ressuscitou, tudo o que a pessoa diz, sendo cristã, cai por terra. Uma coisa está ligada à outra. É o chamado efeito cascata. Em 1 Coríntios 15, 17, podemos ler também: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E nós cremos que nossos pecados são perdoados por intermédio de Cristo, que intercede por nós. Veja lá em Romanos 8, verso 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Acompanhe agora Romanos 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que maravilha! Louvado seja o nosso Deus, porque Ele vive, nós então podemos viver também. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e ressuscitou em corpo e um corpo glorificado. Na Bíblia há muitas outras evidências disso também. Nosso Deus é um Deus vivo. Nós adoramos um Deus vivo, aquele que venceu a morte, que venceu a sepultura e saiu do túmulo com um passo de vencedor. Cristo saiu do sepulcro glorificado. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdeu por conta do pecado. Ele possui em si mesmo a vida para vivificar a quem quer. Cristo declara: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Na ressurreição do nosso Salvador, algumas tumbas foram abertas e pessoas ressuscitaram. Mas em sua segunda vinda, todos os queridos mortos que aceitaram Jesus como seu Salvador, eles ouvirão a sua voz e sairão para uma vida gloriosa e imortal ao lado dele. Que alegria! Ele diz assim lá em João 11, 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A morte que eu e você conhecemos, ela é comparada na Bíblia como um sono. Quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar. Não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento, nenhum choro, nada de ruim, nem a morte. E a pergunta de Cristo é: crês isto? Que possamos nos encontrar naquele dia maravilhoso de sua grande volta. E que hoje possamos dizer, assim como André disse, encontramos o Messias.